a médica, a infectologista Roberta Lacerda. Doutora Roberta, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente gostaria muito de ouvi-la sobre esses trechos dos diários aí do ex-consultor de saúde do governo americano, Anthony Fauci, que foram divulgados na semana passada, e também sobre os impactos dessas informações no debate sobre a pandemia. A senhora foi uma das muitas vozes que foram silenciadas, infelizmente, né, nesse debate que foi interditado durante a pandemia de Covid-19. Eu tive a oportunidade de conversar com a senhora em algumas oportunidades. Foi um momento bastante difícil, bastante delicado, doutora Roberta, mas a ideia da Oeste aqui, durante toda a semana, é dar voz para essas pessoas que foram silenciadas, que foram perseguidas, né, médicos e cientistas que, de alguma forma, né, ousaram questionar a ciência que estava sendo imposta naquele momento. Então, eu gostaria de ouvi-la rapidamente. Como é que a senhora recebe agora, 6 anos depois, não é, doutora Roberta, essas informações, esses diários de uma pessoa que teve uma influência muito grande no processo decisório, né, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, na trajetória dessa pandemia? Como é que a senhora recebe esses relatos nesse momento? Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa audiência da Oeste, a todos os jornalistas da bancada. A gente agradece a oportunidade de estar revendo esse momento decisivo na história da medicina, porque assim como a AIDS na década de 80, eu costumo dizer que a pandemia da Covid vai inaugurar esse novo capítulo, né, na medicina. Foi um cisma. Então, de 2020 para cá, nós assistimos ao mundo sendo novamente feito uma reengenharia social, e tudo que nós alertamos em meados de 2020, 2021, porque essa audiência pública que o Anthony Fauci fez agora recentemente, ela já foi feita uma outra vez em 2021, repercutiu nas redes sociais com o nome, inclusive, de FauciGate, mas, dada a censura da Trusted News Initiative, que nos Estados Unidos recebeu esse nome e no Brasil recebeu o nome de consórcio de imprensa, não permitiu que as pessoas tivessem acesso aos dados dos whistleblowers, né, dos denunciantes, tanto da indústria farmacêutica, como também aliados do governo Trump, do governo Biden, que dentro do contexto do CDC, mas também do NIH e do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergia do Dr. Anthony Fauci, havia uma organizada estrutura de corrupção para corroborar dados que não eram científicos, que estavam sendo decididos entre 4 paredes por burocratas, baseados no que eles pensavam ser a melhor forma de conduzir a pandemia, com os seus interesses escusos. Isso ficou muito claro, dado que foi mostrado, né, pelos vários senadores, congressistas americanos, o quanto o Anthony Fauci recebeu de financiamentos, prêmios, e que é realmente crime pelo governo, né, na Constituição Federal dos Estados Unidos, e muito embora ele tenha recebido esse indulto, né, do presidente Joe Biden, retroativo a 2014, a gente tem que relembrar um pouquinho a cronologia dos estudos de coronavírus, e eles remontam a 2002, quando Anthony Fauci, junto com Ralph Baric, dentro do contexto de estudos de ganhos de função, estudaram o vírus in vitro em tecido pulmonar humano para aumentar a infectividade, com aquela razão de ser de estudar proposição de vacina, tendo em vista risco de bioterrorismo. Então, ele corre esse risco ainda de ser processado criminalmente, a despeito desse perdão do Joe Biden. Por quê? Ele foi feito com uma caneta automática, não se sabe até que ponto isso pode ser, né? A nossa jurista Ludmila Lins Grillo, ela pode falar com mais propriedade a respeito disso, mas ele vai ser, sim, incriminado por todos esses dados que ele colocou do distanciamento de 3 metros, que isso também não tinha cabimento, do lockdown, porque a gente fez também a assinatura da Declaração Great Barrington, que muitos cientistas diziam que o lockdown não era necessário naquela situação, que na verdade favoreceu os oligopólios, quebrou pequenas empresas, pessoas tiveram suas vidas destruídas para que houvesse esse controle social, e de fato o tratamento precoce foi
desacreditado e as pesquisas foram fraudadas, como a gente viu em periódicos como Lancet, né, como New England Journal, que fraudaram estudos com subdose de ivermectina ou superdosagem de hidroxicloroquina, mostrando que eram estudos fadados ao fracasso, para que mostrasse que a droga não tinha eficácia, porque, de acordo com os acts do governo americano, se você tem um tratamento provável para uma doença nova, você não pode lançar medicamentos ou imunizantes de modo experimental, como foram as ditas vacinas Covid, que a nós foi empechada nessa aura de antivacina, de forma bem genérica, no contexto desse cancelamento, censura e difamação mundial e aqui no Brasil também. Doutora Roberta, quero aproveitar a sua presença aqui no Sem Filtro para jogar também para Ana Paula Henkel, que na última sexta-feira fez um programa e se debruçou sobre esse assunto também do dossiê, dos documentos do Anthony Fauci. Então, vou passar para a Ana. Doutora Roberta, muito obrigada pela entrevista e mais uma vez, doutora Roberta, parabéns. Já há anos que a senhora ouve de mim meus parabéns pela coragem e principalmente, doutora Roberta, eu sei que a senhora considera parte também aqui do nosso jornalismo. Nós também fomos cancelados, né, junto com a senhora e outros médicos, mas a senhora e outros médicos estavam ali na linha de frente do salvamento de vidas, literalmente. Então, mais uma vez, doutora Roberta, meus parabéns e muito obrigada. Muito obrigada pela resiliência, pela coragem, pelo comprometimento com o seu juramento, com a vida humana. O nosso mestre Augusto sempre fala, né? A verdade desmaia, mas não morre. Daria para a gente ficar horas aqui conversando, doutora Roberta, mas uma pergunta que eu vou colocar para a senhora é a seguinte: no final da sessão, o senador Rand Paul, ele constata uma coisa preocupante para a humanidade. Ele diz que depois das milhões de vidas perdidas por causa da negligência, por causa dos atos criminosos do Anthony Fauci, tem um segundo ponto também que é muito preocupante, que é agora a quebra absoluta da humanidade de confiança na medicina. Nós temos bons médicos, como a senhora e tantos outros, bons cientistas. Como a senhora vê agora esse caminho da medicina justa, que gosta de debater, que gosta de discutir, de errar, de voltar? Como a senhora vê o reganho, né, eu diria, da confiança da humanidade na boa medicina novamente? E se isso vai demorar algum tempo? A palavra de ordem seria captura regulatória. No momento em que a gente consegue ter uma pesquisa clínica, científica, que não dependa do financiamento das grandes corporações farmacêuticas, isso dá liberdade ao cientista para que ele possa estudar o medicamento, o fármaco, o imunizante, da melhor maneira possível, sem conflito de interesses. Nunca haverá uma possibilidade que não haja essa interferência. Mas a partir do momento que nós cobramos isso, nós temos a certeza que a ciência poderá ser novamente crível. E nós temos essa certeza porque nós encontramos os erros nesses artigos. Existem mecanismos para buscar, fiscalizar e impedir essa dança das cadeiras de editores de jornais, de periódicos científicos, que depois participam de mesas de órgãos governamentais que decidem políticas públicas e, por sinal, compras de medicamentos, né, em nível nacional e internacional, mas também aqueles que estão na ponta, né, fazendo a pesquisa. Então, quando a gente tem ética na pesquisa, mecanismos fiscalizatórios de fato e expõe esse conflito de interesses, é possível novamente acreditar que a ciência pode ser realmente uma arma para o bem da nossa humanidade.